Bom, então o tema de hoje, né, a morte não é o fim. Acho que isso é o que mais a gente precisa ter na nossa mente. E porque foi através da comunicação animal que eu tive a certeza disso, né. A gente sempre fala, né, acho que a maioria das religiões aí, independente de qual seja, acredita que a alma é imortal, que o espírito vive eternamente, mas a gente não consegue muitas vezes sentir isso, né, a gente até, ok, ouve falar, mas nem sempre a gente consegue sentir. E para mim foi através da comunicação animal que eu consegui ter a certeza que eu tenho hoje, né, pelas imagens que os animais me trazem, pelas palavras de conforto, ah, realmente me falando o que eles fazem lá do outro lado, né, que eles têm uma missão às vezes do outro lado, enfim. E a gente fala: "Poxa, então realmente tem essa continuação, né, isso parece que dá um conforto pra gente, tá. Então a gente vai falar de morte, de luto sim, mas também de amor. Sou Kellen Tabuner, comunicadora animal, terapeuta energética, taróloga, astróloga, e a minha missão aqui é ensinar as pessoas a se comunicarem com seus animais de forma intuitiva e a entender os seus sentimentos, né, para que a gente possa ter cada vez mais uma relação melhor com os nossos bichinhos, uma vida aí em harmonia com eles. Vamos lá, gente, o que que é o luto então, né? É algo tão pesado. Então, o luto, ele é um estado emocional específico, que ele se inicia pela ameaça ou rompimento de um vínculo de amor e se caracteriza como um período de enfrentamento da dor da perda. Então, ah, olha que interessante, né? O luto, ele não acontece só depois que alguém já faleceu, né? Muitas vezes esse luto, ele começa antes. No caso de um animalzinho, quando a gente tem um animal e quando a gente começa a perceber que aquele animal já está dando sinais, né, de que está prestes a partir, o luto ele já pode começar também, né. Então realmente ele é algo muito difícil, é algo que a maioria evita encarar, né, pelo menos aí no primeiro momento, ah, porque ele não acontece só depois da morte, né, já começa, já é um processo. Por isso que eu gosto de falar do processo de morte, do processo de luto, porque não é: "Ah, morreu agora eu vou entrar no luto", não. Muitas vezes a gente entra antes. Quando nós temos uma pessoa ou um animal que está, de repente, uma doença terminal, que você vê que não tem mais o que a medicina, né, fazer por aquele ser, a gente já começa a entrar naquele processo, né. E nós vamos ver que tem talvez uma nova forma, né, uma outra forma de olhar para esse processo que pode suavizar um pouquinho isso, né. E o que que é então essa dor, da onde que ela vem? Porque você sabe que todo aquele amor que foi construído, em algum momento aquilo vai se romper, né. Algum momento que aquilo vai ter um fim, né, pelo menos a parte física ali vai se findar. E aí a gente já começa a entrar no medo, né, e aí o luto se instala. E aí o porquê que é então tão difícil lidar com o luto? Ok, a gente já entendeu que é algo difícil, é algo pesado, é algo dolorido, mas aí tem 3 coisas que para mim fez muito sentido, né, no porquê que é difícil então lidar com o luto. Porque a gente sabe, a morte é parte da vida, né, a gente sabe que se é uma certeza, né, que a gente tem na vida de qualquer ser, é que a gente vai todo mundo vai morrer, né. Para morrer basta estar vivo. Então, assim, se é uma coisa tão natural da vida, né, os animais encaram isso com uma naturalidade tão grande que a gente, apesar de saber, a gente não consegue lidar como que eles lidam com isso. E aí, quando eu aprendi isso, para mim fez todo sentido, né. Primeiro porque a gente não sabe, né, a gente não sabe lidar com o luto, a gente não sabe lidar com a morte, né, e a gente não sabe por quê? Porque a gente não é ensinado a olhar para a morte, a olhar para as nossas perdas, né, a gente só ouve: "Não, você tem que ser forte". Né. E aqui eu falo, né, a gente sabe, o luto ele não é só pela morte, o luto muitas vezes acontece pela perda de um emprego, pela perda de um amor, né, pelo rompimento de um relacionamento. Então qualquer separação que acontece na nossa vida, a gente pode entrar num processo de luto, mas ninguém ensina a gente a lidar com isso, né. A gente aprende, que quando a gente ganha alguma coisa, a gente tem que celebrar, mas e que se a gente perde, a gente tem que ser forte. É só isso que a gente ouve, a gente tem que lutar, né. Então a gente não é ensinado a olhar para isso, né. E aí, consequentemente, nós não olhamos, né, a gente não aprendeu. Então a gente não olha, a gente só veste, né, uma armadura, que a gente tem que ser forte,
A gente tem que ser forte porque a gente não quer que o nosso filho sofra, a gente tem que ser forte porque a gente não quer que o nosso companheiro, a nossa companheira sofra, né? E a gente tem que ser, né? Então, na verdade, a gente não tem, a gente teria que, na verdade, olhar para isso, né? Porque se a gente não olha para o luto, ele também não vai passar, né? Se a gente esconde, se a gente nega, ele só cresce, né? Tem uma frase que diz: tudo que a gente resiste, persiste. Né? E é bem por aí. Tudo que a gente fica, fala, não, isso eu não quero ver, isso eu não quero que aconteça, pode ver que geralmente é o que acontece, né? Falar, a gente atraiu aquilo para nossa vida, mas a verdade é porque a gente está negando tanto alguma coisa, a gente está pensando tanto sobre alguma coisa e aquilo acaba vindo pra gente, né? Não tem como. E aí, se a gente não sabe lidar, se a gente evita olhar, a gente não vai cuidar das emoções após uma perda. A gente não sabe. E, consequentemente, a gente pode, né, vir a se acostumar com aquela tristeza, achar que aquilo é normal e a viver com o luto. Né? E muitas vezes a gente pode acontecer o quê? Ir acumulando lutos, acumulando perdas e sem cuidar, a coisa vira, assim, uma bola de neve. Né? Por exemplo, de criança, eu vou falar da minha experiência e é o que eu vejo muito, né, que acontece com as crianças. Quando alguém da família morre, como é que a gente faz com as crianças? Eu lembro que quando eu tinha uns 6 anos, um priminho meu faleceu. Ele viveu uns 28 dias, não chegou nem a completar 30 dias. E, e eu lembro que ninguém queria me deixar participar. Né? Eu lembro que foram no velório, me levaram porque eu insisti demais que eu queria ir, que eu queria ver o que estava acontecendo, né? E depois de muita insistência, me levaram, mas no enterro, não. No enterro você não vai participar. Né? Então, assim, eu tenho muito na minha mente as imagens, né? E aí eu fico, por que que eu não posso olhar? Né? Por que que eu não posso participar também de algo que é tão natural, né? Um caso com um animal que eu presenciei na família do meu marido, né? Minha cunhada teve um cachorrinho, enfim. O animalzinho, acho que teve um problema pulmonar e faleceu com alguns meses, bem rapidinho. E eles têm 2 crianças. Mas para crianças falaram que, não, o cachorro ia crescer muito, a gente mandou ele para um sítio, né? Então, assim, ninguém ensina a criança a lidar com aquela perda, né? Por quê? Porque a criança não pode sofrer, e aí nós crescemos indivíduos que não sabemos olhar para a morte, né? E a gente supervaloriza o negativo, né? A gente vê a morte só como algo ruim, o luto como algo que a gente não sabe lidar, porque a gente não é ensinado, né? Então já fica aqui para vocês que têm filhos, que têm crianças, né? Fica esse pensamento, né? Assim, não é nem um pensamento, seria mais uma reflexão, né? Como é que você lida com esse assunto, né? Com quem está perto de você. A minha filhinha, desde a primeira morte que a gente teve de animal, ela tá junto, ela participa. Claro, a gente fala de uma forma didática, né? Mas ela sabe que é. Hoje mesmo nós estávamos olhando umas fotos de uma gatinha que é mãe de, da minha, de uma gata minha, de alguns outros gatinhos aqui de jardim, que é a gatinha de rua, e, e a gente amava muito. Amava não, a gente ainda ama a Lili. Ela deu cria na minha varanda, enfim, e a minha filha amava ela. E aí, depois que a gente castrou, ela já tinha parado de amamentar, ela tava gorda, tava a coisa mais linda, apesar de ser de rua, mas ela tava muito bem cuidada. Um dia, meu marido encontrou ela atropelada na rua de cima, né? E, enfim, quando eu vi o animalzinho ali, eu fui lá, minha filha foi junto, minha filha queria ver, a gente não impede. Então, ela viu, né? O que que a gente faz? Ela já sabe, por eu ser praticante reiki, ela fala, vamos pôr a mãozinha, né? Que é o que eu posso ensinar ela. Então, ela já põe a mãozinha, a gente faz uma oração, mesmo chorando, porque a gente valida o choro, né? A gente tem sentimento. Então, eu choro, né? Qualquer animal que eu vejo atropelado, choro, não tem como, né? Então, mas eu choro, se tá ali perto, realmente eu imponho as mãos, faço uma oração breve e, e tudo bem. Então, a minha filha participa disso e eu acho que é importante. Hoje mesmo ela viu foto, ela chorou, tô com saudade da Lili. Eu falei, mas você sabe onde que ela tá, né? Ela tá com o papai do céu, né? Então, tudo bem, então a gente não nega, né? A gente explica de uma forma lúdica, mas ela sabe. Então fica essa reflexão, né, para quem tem crianças, quem convive, para tentar
não negar, né? Ah, não, não pode chorar. Claro que pode chorar. A gente precisa olhar para os sentimentos, senão a gente cresce adultos como nós estamos, né? Tendo que entender agora esse processo. Né? Realmente, se é algo que a gente não olha, a gente não cuida, ele não passa. E quantas pessoas, né, chegam lá na frente, né, na vida, lá, sei lá, numa certa idade, e é uma pessoa que tem um semblante carregado, porque toda a vida ela não se permitiu sofrer, né? Aí ela perdeu uma mãe, ela perdeu um pai, mas teve que ser forte porque tinha filhos. Aí ela perde o animal, mas tem que ser forte por causa de outra coisa, porque a sociedade não vai entender. E aí ela vai carregando aquilo lá. Então chega uma hora, a depressão se instala, enfim, né, uma série de consequências vai instalando, por quê? Porque a gente não cuidou nem daquele primeiro, né? E aí o último, ele é o quê? É a soma de tudo aquilo que a gente vem carregando aí durante a vida, né? Então, e se é difícil, então por que que dói tanto esse luto? Né? Primeiro, que o luto é sobre separação, né? Não é uma separação de almas, não é uma separação energética, mas é uma separação física. E nós vivemos nesse mundo físico, né? Não tem como ser diferente. Então, dói, né? Dói porque, novamente, a gente já viu ali o porquê é difícil, né? A gente não olha, porque a gente não aprende, e realmente uma separação física, quando a gente não tem mais aquele contato, né? Como se a gente precisa daquilo. Então, realmente, separação é muito difícil de lidar. E para mim, essa foi uma sacada que eu vi no curso que também, assim, falei, poxa, eu nunca tinha olhado desse jeito, né? Ah, o que dói, na verdade, é o amor. Porque todo o amor que você deu para aquele ser, né, para aquele animal ali, naquele momento, quando tem a morte, é como se todo aquele amor voltasse para você. E todo o amor que você recebeu durante uma vida, ele volta para o animal, né? Ou seja, o amor ele volta para a origem, porque o amor do animal que você deu para o animal estava em você primeiro, né? E aí você passa aí alguns anos só doando, tirando de você e dando para ele. Quando esse animalzinho vai embora, esse amor que você construiu, o que que ele faz? Ele tem essa separação, esse rompimento, e ele volta para você, e é como se você ficasse com aquilo e fala, o que eu faço com isso agora? Né? O que eu faço com esse... É como se fosse um saco de amor que você tem ali e fala, e onde é que eu ponho isso agora? Né? A gente não consegue simplesmente dar para um outro animal, como muitas pessoas falam, ah, adota outro, né? Mas enfim, aquele outro vai ser uma outra relação, vai ser um outro amor. Então, na verdade, o que dói não é nem tanto a separação, mas é o não saber o que fazer com esse amor todo que estava ali, né? Quantas vezes a gente, ah, um animal, ele é muito mais até que uma pessoa, às vezes, pra gente, na nossa vida, né? Porque o animal, a gente conversa com eles, a gente desabafa, né? O animal tá sempre ali, esperando a gente, e ele não julga, né? Quem que a gente pode contar na vida, que a gente pode desabafar alguma coisa e não vai ter nem que ser pelo menos um olhar de julgamento, né? É muito difícil a gente confiar nos humanos, por mais que seja alguém que você goste muito, mas nós humanos, infelizmente, a gente ainda tem que aprender a não julgar. Então, assim, e o animal não julga. Então, a relação que a gente desenvolve com o animal, muitas vezes, realmente é muito mais profunda do que uma relação que a gente desenvolve com o humano. Por maior amor que a gente tem por esse humano, né? Mas, e aí, todo esse amor, e agora, o que eu faço? A gente fica meio perdido, porque a gente não aprendeu a lidar com ele. Então, essa é a parte que dói, né? Para mim, fez muito sentido isso. Lembrando, né, quando eu cheguei na comunicação pela perda da minha Mel, né, da minha cachorrinha, e, e realmente, quando ela foi, tipo, e agora, o que eu faço? Eu me sentia culpada de amar o meu cachorro, que eu tinha aqui, né? Por quê? Porque naquele momento eu não entendia que o amor pelo meu cachorro era outro amor, era diferente, né? Tipo, era um outro saquinho de amor que eu tinha pra ele. E o dela ficou comigo, né? Então, é dolorido, né? Mas a gente precisa tentar enxergar o amor que tem no luto, né? Eu falei, luto é amor. Então, quando a gente olha com cuidado, com atenção, com beleza, a gente vê todo o amor que está envolvido. Se você não tem amor nenhum por aquele ser, ou por aquela pessoa, ok, você tem ali um sentimento, mas ele não vai doer. Então, a parte que dói é a parte do amor. E quando a gente começa a se abrir, então, a gente começa a entender esse processo, começa realmente a processar o luto, aí a gente vai dando espaço para que as outras relações continuem. Né? Então, quando eu começo a entender que o amor, por exemplo, pela Mel, que eu tive durante a vida, que a gente compartilhou, aquilo é intocável, é meu. Aí sim eu crio espaço para eu continuar amando o outro animal que eu tinha, né?
mas é um processo. Mas assim, é tentar enxergar o amor que tem nisso, a beleza que tem nessa passagem. E aí a gente consegue entender o quê? Que o corpo físico, né, ele é apenas um meio de começar a relação, né, que essa relação ela é eterna. Se não tivesse se esse animal não tivesse vindo para nossa vida, a gente nunca ia ter tido a oportunidade de ter convivido com esse animal, né. Então, ah, todo esse processo é difícil, é doloroso, mas também tem muito amor envolvido. Então acho que é isso que a gente precisa focar, não é focar na dor, mas naquele primeiro exercício que a gente fez, né, no amor, nas coisas boas, porque se nunca tivesse existido aquilo, tudo bem, você ia viver sem luto, né, mas ia viver também quanta coisa teria deixado de viver, quanto amor você teria deixado de sentir, né. Então assim, nenhum animal vai substituir o outro que você tinha, né, não vai, porque são amores diferentes, são relações diferentes, tá. Tá fazendo sentido para vocês até agora? E então, como é que a gente pode, né, tá ajudando nós mesmos e ajudando o nosso animalzinho que passou, né, que já fez a passagem aí. Então procurar realmente enxergar o luto com graça, né, com força, com amor. Entender o que é justamente nesses momentos da vida, né, ou quando nós temos os problemas mais sérios, aí a gente se sente mais vivo, né. Apesar de não ser a forma que a gente gostaria, mas se não houver morte, não tem vida, né. Ontem eu estava num atendimento, uma cliente humana de radiestesia que estava muito ali, né, para baixo, muito na escuridão, e eu falei para ela: "Que bom", entre aspas, claro, que você tá na escuridão, porque se você tá no escuro, significa que em algum lugar tem uma luz. Se você tá na sombra, é porque tem uma luz fazendo sombra, porque se não tiver luz, também não vai ter sombra. Então, que bom saber que você tá aí, que você já reconheceu, que a partir de agora você pode simplesmente olhar para o outro lado, né. Então a luz e a sombra são 2 lados da mesma coisa. Então o amor e essa dor, né, o luto, é apenas os 2 lados da vida, né. Para que tenha vida precisa ter morte. Então é a mesma coisa, né. Então e a gente sabe que a morte é a separação física, sim, mas não é o rompimento da relação, do amor, né, é simplesmente um distanciamento físico, né. E é realmente nesses momentos que a gente mais sente, né, que a gente está vivo, né, quando a gente perde alguma coisa que a gente fala: "Ah, precisa perder para dar valor", né. Não é que precisa perder, mas é que quando a gente perde, aí parece que a gente consegue enxergar tudo, né, o valor que tinha naquilo, porque é o que faz a gente sentir mais vivo, né. Quando a gente tá caminhando, no sol, a gente não dá valor para o sol, a gente vai dar valor para o sol quando a gente tá no inverno, né, quando a gente tá ali tremendo de frio. Então, assim, é a mesma coisa com a morte. Então o melhor que a gente pode fazer para se autoajudar, para ajudar o animal, é aquele exercício que a gente fez no começo, é lembrar daquele ser, daquele animal ou daquela pessoa, como que era antes da doença, ou antes da situação, antes da morte, e manter esse sentimento pra nossa vida, né, porque o animal não é o câncer que ele foi tomado, o animal não é aquela situação de atropelamento, não, o animal teve anos aí de convivência com você, ou de repente até dias, né, às vezes animalzinho vem na nossa vida tão pouco tempo e já faz uma revolução, né. Então é isso que a gente tem que manter, isso que nos ajuda a superar o luto, né. Não é nem superar, é olhar e processar o luto, vamos dizer assim, né, porque superar parece que você vai ter que batalhar com ele, e também não é isso, é o que ajuda a gente realmente a processar, a entender e a seguir em frente, né. O animal é muito mais do que aquilo. Então quando eu penso na Mel, nos últimos dias dela, e foi algo bem rápido, mas acho que alguns de vocês que já sabem, né, que já falei, ela estava já com 18 anos, ah, ela não era aquele animalzinho que de repente foi acometida ali pelo insuficiência renal. Não, gente, ela teve 18 anos de vida maravilhosa, onde a gente trocou inúmeras experiências, né, ela teve muito mais importância do que muita gente na minha vida, ela conviveu comigo muito mais do que muitas pessoas, né, a gente viajou, a gente passeou, a gente comeu juntas, então é isso que tem que ficar, né, e não simplesmente o dia que foi pesado, claro que foi, mas não é isso que importa é toda a vida que teve atrás, né, então lembrar que a morte é um evento da vida, né, é apenas um pedacinho.
mas que tem muito mais do que isso. E aí, para concluir, né, assim, que acho que é o mais importante que eu gostaria que ficasse para vocês, né, e tem uma foto minha com a minha cachorrinha, né, a, a foto é de 2017, foi a última, os últimos dias que eu passei com ela, e depois eu voltei para a Turquia e aí eu não a vi mais pessoalmente, ah, mas saber que tem muito mais, né, do que o fim. Na verdade, não tem fim, né? A morte, ela é uma pequena parte comparado com tudo que a gente já viveu, e você pode escolher lembrar de coisas boas. É claro que a gente, a gente é inteligente, né? Nós somos seres pensantes, e a gente não simplesmente esquece dos momentos ruins, a gente não simplesmente esquece de um sentimento ruim, mas a gente pode escolher. Então, e é um processo, tá? Então, assim, se ainda a dor está muito forte, se permita chorar, se permita sofrer, se permita sentir, mas não se permita morar nesse sentimento. Não se permita ficar lá, não se demore, porque tem muita vida, né? Escolha as coisas boas. Então, tipo, eu amo essa foto, porque meu sonho era levar a minha cachorrinha pra praia, e mesmo ela aí com seus 17 anos, ela aproveitou, ela nadou, e eu gosto muito de olhar e de lembrar esses momentos que a gente teve tão feliz, sabe? Então, escolham lembrar coisas boas, né? Se tá difícil, faz aquele exercício lá do início, né? Se conecta aqui no seu coração, no seu chakra cardíaco, imagine esse coração expandindo, põe seu animalzinho ali, e lembre de coisas que te faziam sorrir, né? Que, sei lá, o que fazia que você achava engraçado, né? E, e se apegue um pouquinho por alguns instantes nesses momentos, porque para o animal é isso que importa, né? A gente precisa aprender a ser mais animal, precisa aprender a viver mais no hoje, precisa aprender a se apegar mais às coisas boas, né? Como um animal que sofreu tantos maus tratos, né, no passado, aí ele vem para nossa vida e você olha, ele tá ali brincando com a bolinha, ele tá cheio de alegria, ele não tá vivendo lá naquela dor lá do passado, né? Não significa que ele esqueceu. A comunicação, muitas vezes eles trazem, mas eles trazem, sim, foi difícil, sim, mas hoje eu sou feliz, né? Ou seja, ok, né? Não vou negar, mas tem coisa muito mais importante, tá? E quando o animal faz a passagem dele, é porque ele completou a jornada, os karmas que é que eles têm, né? E, e que maravilha que a gente teve a oportunidade de fazer parte, né, dessa jornada deles aqui na Terra. Olha que privilégio nosso de ter convivido com esse animalzinho. Então, agradeça eles, né, por ter escolhido vocês para dividir com eles aí essa vida, essa jornada aqui terrena.